Agora vamos falar um pouco sobre os primeiros moradores de Arinos, que quando o senhor esteve aqui em 1952, o senhor passou por dentro da cidade, atravessou o Urucuia lá no Porto Antigo, mas chegando aqui dentro do povoado, o senhor percebeu quantas ruas tinha, quem eram os principais moradores, como é que era? Fala um pouco. Rua não tinha nenhuma. Era toda cheia de mato, era cada tamboril e pé de manga aí que era muito velho. Inclusive, quando o Preto foi prefeito, que derrubou um tamboril aí, ele não passou no engenho lá da máquina de Zé Furreca. Que quando o Preto foi prefeito, Zé Furreca veio de Januária para cá e assentou essa serraria, para montar madeira para fazer para o povo construir casa, né? E em 52, quando eu vim de lá para cá, que passemos aqui, eu mais os meus primos, a casa que eu conheci foi a do finado Zeca, de Dona Santinha, que era do Rei Crispim, a de Agenor, Dona Jusina, o Rei Chico e o Rei Alcide. As casas que eu conheci, passando diretamente que eu conheci, né? As casas, a maioria, cobertura de terra comum. Terra comum. É. Agora, naquela época não existia cobertura de palha. Não. Algumas de pau. Que eu conheci essa de terra comum e a de Agenor e Dona Jusina de enchimento varado cheio de barro, pau a pique, né? Que eu conheci essas duas só. Naquela época o senhor teve algum contato mais forte, ou conheceu mais de perto a Procópia, Cabocla? Não, vim conhecer ela já foi em 66 que eu tomei conhecimento com elas. Que foi dessa vez que eu estou te falando, que elas falou que a Arinos ia para frente, assim, com correia de couro no fogo, rompia, né? Uma espécie de praga. É. Bom, vamos falar um pouco, naquela época já existia o que eles chamavam de patrimônio da cidade, tinha os limites do patrimônio. Dali para dentro era da cidade, para fora já era dos fazendeiros. Como é que é? Você lembra? Lembro. Tinha inclusive a fazenda que dividia era de Juquinha, que era dali do Colégio Major para Sancré para cima e para lá. Ali da cabeceira da vereda, que é onde você assentou a Comar, ali, aquele fundo ali, um desvio, eram as casinhas das puxa-faca, né? Fala um pouco da puxa-faca. Eram as mulherzinhas solteiras, que ali era Rosa, era Joaquina Grota, que é a mãe de Carrinho, era uma Simpliça, era Rosa de Ambrosa, eram essas mulheres que você morava. E tinha mais lá que eu não conhecia, né? Era negócio de umas 5 ou 6 casinhas. Tinha São Antônio de Manelinho. Tem alguma que ainda vive até hoje? Tem Rosa, tem Joaquina, tem Antônia, mãe de Manelinho, Antônia Preta, que era neta do Rei Lisboa. Ah, sim, ainda tinha a casa do Rei Lisboa também, uma casinha de tijolo de terra comum. Mais ou menos quantas casas naquela época? O Rei Alcide, a Agenor, Dona Jusina, o Rei Lisboa, o Rei Chico, o Rei Zeca, Irineu, seu Chico, seu Crispim, era Dona Santinha, e a loja Santana. Agora vamos falar um pouco sobre a infraestrutura, começando pelas estradas. O senhor, chegando aqui bem no início, o senhor relata que o senhor trabalhou na construção, na abertura de algumas estradas. Fala um pouco sobre essa sua experiência, como é que eram as estradas nessa época, estrada de onde para onde? As estradas, como eu vou dizer, não existia de carro, de gasolina. Então existia para carro de boi e burro. Então as primeiras estradas foi tiradas mesmo no tempo do Velho Chico. A primeira vez que ele foi prefeito, que foi a Arinos aqui, a eleição foi no dia 15 de novembro de 63 e o velho assumiu no dia 15 de março de 64. E então as estradas, como eu te falei, a primeira foi aberta, foi essa daqui da cabeceira da vereda para a Cobra e da Cobra para a Extrema. E da Extrema tirar para Boa Vista e Piratinga. As estradas feitas no enxadão, machado, foice e enxada. Quais as máquinas que você utilizou para fazer essas estradas?
Eu utilizei as máquinas que eu usei justamente as que eu estou falando aí. Enxadão, machado, foice e enxada. E para transportar a terra para o local? Não tinha. A terra era voltada, os buracos que a gente cavacava, para tirar a terra para arrancar o pau, a gente voltava elas para trás. E aí agora rapava outra terra com enxada para fora para acabar de completar. Precisa fazer um aterro, como é que faz? Fazia o aterro justamente de enxada. Então o Antônio, se não desse para tampar o buraco, ele arranjava um carrinho de ferro e abria um buraco, puxava a terra de lá e tampava os buracos. Puxava como? Enchendo o carrinho e levando com a mão, empurrando o carrinho, despejando lá. Igualmente faz concreto hoje. E esse transporte de terra em couro, como é que era? O transporte do couro, cavacava o cascai, vinha com uma parede de boi, o couro amarrado, vinha cá, enchia o couro, pegava, fechava ele aí com as cordas para não derramar o cascai, né? E levava e despejava. Lá no aterro feito de pau. Estivo, feito estivo e jogado o cascai por riba. Na sua lembrança, no primeiro mandato do velho Chico, quais as estradas que o senhor lembra que foram feitas? Foi essa daqui, a das Pedrinhas, que era para Cachoeira, e essa para Brasília. Essas três, que é do meu conhecimento, inclusive eu trabalhei nelas. Inclusive tem a ponte do Tamboril, que eu trabalhei nela, tem a do Cuscuzeiro, que eu trabalhei nela. A do Cuscuzeiro foi Geraldo Mota que fez, a do Tamboril foi o velho Sabino que fez, e eu ajudei ele a fazer. Tem a da Furquiinha também, que eu ajudei Geraldo Mota a fazer também. Mas antes das pontes, como é que atravessava esses rios? Era atravessado por dentro. As ladeironas, passava carro de boi, passava cavalo. Era as ladeiras, cavacado os barrancos e feita as ladeiras para passar. Não tinha ponte. Voltando um pouco sobre a saúde, um tipo de doença que me parece que causava muito sofrimento das pessoas era a doença de dente. Como é que os dentes tratavam os dentes naquela época? Como é que era? Tratado era com criolino, era com... Como é que faz com criolino? Aquilo ali fazia um isopezinho de criolino e enfiava no buraco do dente, para matar o estributo do dente, chamava estributo. Tinha outros meios? Tinha cozimento de raiz de pau para bochechar, né? Remédio para pitar no cachimbo, para adormecer o dente, para aliviar, né? Não existia dentista, não existia nada. O remédio era esses. Quando doía demais, como é que fazia? E doía demais, era aguentar a dor, até arranjar um remédio que desse conta de sarar eu. Aí, o remédio me ia para dentro, era leite moreira, mas também acabava com os dentes da pessoa tudinho. Ficava só os tocos, né? Era desse jeito, era o remédio que mais sarava mais rápido, mas já podia saber que acabava com os dentes. Não tinha outro recurso. E era benzimento também, pessoal, benzia aliviava também. Dor de cabeça, tudo, benzia engasgo. Benzia de engasgada, a pessoa benzia. Aí aquela trem saía. Minha avó mesmo era boa para benzer, de engasgo, dor de cabeça, dor de dente. Era muito boa para benzer essas coisas. Resolvia. Chegando aqui em Arinos, lá só tinha esses profissionais de remédio farmacêutico. Aqui, quem eram os farmacêuticos ou as pessoas que mais entendiam, mais famosas, que não entendiam? O negócio de farmácia era Juquinha Valadares, ele é charlatão. Ele, você quer achar para ele, dava receita, você ia lá no Velho Chico e comprava os remédios. Porque a farmácia do Velho Chico, desde quando eu cheguei em Arinos, existia. Né? E ele dava receita. Inclusive, quando eu vim com um paludismo meio bravo de lá da malária, de lá da retirada para cá, eu fiquei assim, de lá para cá num carro de boi, atolou ali, nós fomos entrar na água com febre, e eu daqui para baixo esqueci tudo. Aí a mulher foi lá e contou o caso para ele, ele falou, eu vou lá dar um remédio. Ele. Aí chegou cá, mandou cozinhar 9 limão, ela cozinhou 9 limão, rachado, né? 9 limão rachado, tirado de uma banda, jogado fora e cozinhado as outras. Até dili, quando diliu a casca todinha, coou e me deu com um comprimido Mioral. Eu suei uma tarde toda, a noite toda e no outro dia até 9 horas.
Aí quando acabou o suor, eu voltei ao normal e sarei do paludismo. Além do Juquinha, tinha mais outro farmacêutico? Não, aqui não, era só... não, o véizinho era entendido também. O véizinho também era entendido. As parteiras mais famosas que o senhor teve, que o senhor conheceu lá e aqui? As mais famosas lá chamavam Vitalina e Tertulina. E aqui? Aqui, o que eu conheci foi a véia Fausta, que é mãe de Iruca ali de Manuel de Otaviano. Era uma boa parteira. Ela morava na fazenda Tenté, depois mudou para a fazenda do Velho Chico. A Frutinha. A parteira que eu mais conheci, que eu conheci aqui, que é, inclusive esse menino que está aqui mais eu, foi ela que pegou ele. Os curadores ou meus raizeiros mais famosos de lá e daqui que o senhor conheceu? De lá era Tipolino e Zé Louro, e Rafaelão da Jabuticaba. E aqui era Juquinha e Santo Antero Velho, que eu conheci, né? Eram esses Qual dois. Juquinha? Juquinha curador, dali do porco. Eles também faziam benzimentos também? Fazia, Ou tem outro? fazia benzimento. O benzimento não só para curar doenças, mas também que essa questão de lagarta na roça, cobra, como é que é isso aqui? O benzimento para tirar lagarta, essas coisas, a estrela do céu. Quem sabia, benzia e escorraçava, né? Funcionava mesmo? Funcionava. Benzia hoje, amanhã não tinha nada, elas faziam o caminho e ia embora. Até hoje? Até hoje tem. Aquele romãozinho que tem ali mesmo é bom para isso. Você sabe fazer? É acostumado a benzer minha roça minha aqui. E funciona? Funciona. Responsa. Responsa, como eu vou te falar, eu vou te falar a parte, você não me procurou, mas eu vou falar. O velho Paulino, irmão de meu pai, era bom responsador. Como é que é o trabalho de responsável? O responsador é o seguinte, você vai lá e fala assim, um objeto meu foi roubado, foi perdido, tal lugar assim assim. Eu quero que você faça uma responsa aí para descobrir onde é que está, como é que faz. Ali, ele mandava você voltar no outro dia. Aí você voltava no outro dia, eles acendiam ali uma candeia, naquele tempo não tinha vela, acendiam uma candeia de cera, 3 candeias, botavam um copo d'água no meio, e ele benzia. Quando ele benzia ali, ele via onde é que as criações estavam, ou que tinha sumido, ele via e via quem era a pessoa que tinha apanhado e tudo. Dentro do copo d'água, e mostrava você. Funcionava. Funcionava. Inclusive, uma época mesmo, na Serra das Araras, uns tios meus, que era irmão do meu avô, ficou sem uma tropa, 10 animais, mas os filhos na Serra das Araras, e caçaram até danar, bateram um mês caçando, não acharam. Aí foram embora com essa tropa, as celas no carro de boi, chegou lá, queixou para ele fez o responso. Quando ele acabou de fazer, mostrou para ele quem tinha apanhado, eram ciganos, tinham apanhado a tropa. E a tropa estava piada na frente da igreja dali da Urucuia, que era Portimanga nessa época, né? Ele ele tinha uma conversinha assim, enganado. Pô, os animais seus estão lá no Portimanga, de frente à igreja, na grama lá, piado. Então lá, olha que o cigano que roubou, foi o pai desse Domingão. Domingo Cigano e mais outros. Foi esse que roubaram a tropa lá. Então funciona. É. Aí ele falou com eles, vocês querem que eles venham mais com pressa ou mais devagar? Aí meu tio Carrinho falou assim, diz, olha, uns 4 dias tá bom para o bicho não chegar cansado. Ele falou, com 4 dias vocês vão chegar, na hora do almoço vocês vão rinchar dentro do curral. Foi? Então foi 8, uns 4 dias estava almoçando, a mula do velho Carrinho rinchou e o cavalo do velho Ciro, ele rinchou no curral. Chegou lá, estavam todos os 10 lá dentro do curral. Fechou. Esse rumão aqui, uma época, essa Marli roubou ali um relógio da minha mulher e a mulher ficou sem saber quem era. Aí a Ana foi entrar ele, pelo responsável. Ele foi responsável e falou, ó, quem põe o relógio vai botar lá debaixo do pé, ela vai ficar com vergonha de entregar você, ela vai pôr lá debaixo do pé de caju da casa suas. Tá ali, hora assim, você pode prestar atenção que ela vai chegar lá e vai direto no pé de caju. Quando ela sair, você pode olhar lá que o relógio está lá. Foi desse jeito. Aí, quando, 3 horas em ponto, ela chegou lá. Ficou por ali, falando no pé de caju, tá ali para prestar atenção. Aí vi uma hora que ela botou o relógio lá. Quando ela saiu, eu fui lá, peguei o relógio para afinar a Ivana, que era dela, né? Outra vez foi um documento meu que sumiu. Eu ainda daqui para uma roça lá no Lousão, num jipe de Antônio Mineiro. Não, era Tiotão Louro que era o dono do jipe, ele fretou para levar, né? E aí o documento, eu tinha vindo receber o pagamento,
da aposentadoria e esqueci de guardar os documentos, foi no bolso da casa. E esse documento sumiu. E eu fiquei uns 6 meses sem receber pagamento. Aí falaram comigo para ir no João Doido, velho. Tinha um João Doido, velho, também que é responsável. Aí fui lá e disse que tinha passado a patente dele pro velho Jacinto Fonseca, que é pai de Nedinho, mais de Joaquim. Aí fui lá no velho Jacinto. O velho Jacinto falou, menino, hoje não, mas amanhã você vem aqui meio-dia. Aí eu voltei lá. Cheguei lá, falei com ele, ele falou assim, ó, você me compra 3 velas amarelas e traz para mim. Aí levei as 3 velas, chegou lá, botou um copo d'água e fez o responsa. Ele falou, ó, o documento seu tá lá no Gama. Um fulano que panhou para fazer mal, eu sei, o documento seu inclusive tá todo estragado. Ele jogou dentro de um tambor de óleo. Aí eu falei, quem foi? Ele disse, a hora que ele entregar na sua mão, de hoje a 4 dias ele vai trazer chorando e te entrega na mão. Não vai ficar nem um documento. Tava o carnê da aposentadoria, tudo dentro. Justamente no dia certinho, foi o dia que estava acabando a festa de Arino. Antônio Mineiro chegou com a carteira inteirinha e me entregou. Os documentos tudo estragados, a identidade está aí até hoje estragada. Quer dizer, funcionou, o responso funcionar dependendo de você ter fé. O importante é a fé da pessoa, né? Agora vamos falar um pouco sobre as festas culturais, as festas, o senhor que é devoto de São Reis e também festeiro, mas falar dessas festas, mas falar também, naquela época, principalmente no meio rural, geralmente não tinha padre na região, o padre vinha de longe e passava, ia chamar a passagem do padre, outra vez do padre. Mas tinha outras festas, por exemplo, assim, Angical, não sei se eu conhecia, mas... Não, Angical não conheci, não. Morrinhos também, fala um pouco. Eu conheci Morrinhos, eu conheci a festa Morrinhos há tempos, lá de São Joaquim, aqui ainda não existia ainda a festa desse tempo, tempos para trás, né? O senhor lembra mais ou menos quando começou as primeiras festas de julho aqui? Essa eu não tenho bem certeza, não. Não tenho bem lembrança, não. Agora, a Folia de Reis, ela foi criada através da viagem dos 3 reis para visitar o menino Jesus quando nasceu, né? Inclusive, hoje eu estava com essa Maliseu sobre isso. Então, é uma coisa muito significante. Os 3 reis, quando o menino Jesus nasceu, o anjo Gabriel foi e avisou eles. Aí eles foram, fizeram a visita, e então ficou a fé da gente nos 3 reis, porque eles eram santos, santificados, nunca tinham sido adulterados, né? Então, se a pessoa sente assim, prodigado, com a saúde, com alguma criação, alguma coisa assim, um roça, as coisas, faz a promessa do Santo Reis, né? Aí Santo Reis te dá a graça. Aí você recebeu aquela graça. Falando agora um pouco sobre o meio ambiente, mais especificamente sobre a Vereda Vaca, porque segundo relatos de algumas pessoas, a Vereda Vaca tinha muita água, tinha um rego d'água, que é uma mata muito forte. Como é que relata um pouco sobre a Vereda Vaca? Até quando eu cheguei aqui ainda tinha o rego d'água, passava ali naquele quintal de Arlindão, saía dali de cima daquele brejo de onde é de Jerônimo, e cortava, passava naquele quintal de Arlindão, passava no fundo da casa da Velha Santinha, de Joaquim, umas Preto Santana e passava para baixo, lá para o quintal do Velho Chico. Do lado de lá, de cá, não tinha rego d'água, tinha só uma cacimba de apanhar água para beber. Trajano bebia dela, né? Que morava também, Trajano bem, eu conheci ele, já morando ali onde a mulher dele mora hoje. O senhor acha que quem foi o primeiro morador aqui do lado de cá? O primeiro morador que eu conheci aqui no bairro Crispim Santana, o primeiro foi Joaquim Bulandeira. Fora as chácaras, lá a chácara já tinha Dino, tinha Antônio Cunha. Agora aqui na Barra Crispim Santana, o primeiro foi Joaquim, depois de Joaquim o velho Zé da Cana, e depois Zé da Cana foi eu. O seu Trajano está lá há muito tempo? Trajano foi nascido e criado naquela área ali. A esposa dele também? Também. A mãe dele chamava Minergida. Era uma velhinha pretinha, cabelinho ruim. Então a Vereda Vaca tinha muita pindaíba, muito mato, muito... Não, até que a pindaíba delas era pouca, mas era desse tipo aí, buritizal, né? Mas tinha muita água, corria água, muita mesmo. E agora os buritizados eram uns buriti assim amarelo, não uns buriti rosado como está hoje, não.
Era uns buritizinhos fracos. A cabeceira dela nascia água lá daquelas lagoas que hoje está na fazenda de Aí. Era uma lagoa lá, 3 lagoas, uma corria para a outra, da outra vinha, passava no Versatu morar, saiu da lagoa ali de Joquinha e caía na cabeceira daquela, ali onde o Ivan tem a fazenda hoje. Mas era muita água, corria muita água. Essa vereda aqui, ó, era água muito, era onde a gente caçava veado. Tem uns poços d'água da Raiuiú demais aí. É a vereda do meio. É, a vereda do meio. Vamos falar um pouco sobre a memória do Porto. O primeiro passeador que o senhor conheceu quando chegou aqui em 52, o senhor lembra do nome? Que passava lá era o finado Nicolau. Em 52. É, 52. O finado Nicolau, que era o barqueiro lá de Passar Canoa, que era o pai de Nicolau, não, Massimiano. Massimiano que era pai de Elias, pai do finado Badoco. Tinha um Nicolau que ajudava ele, né? Mas o chefe era ele, o Massimiano. E qual o tipo já era canoas ou era... Era canoa, agora para passar a tropa, eram umas canoas emendadas com as tábuas e fazer o curral para botar a tropa dentro para atravessar. Agora a gente atravessava nas canoas sim primeiro, canoa de coxo, era tudo de coxo, não tinha nada de tábua. Aí quando eu já vim para aqui de morada em 60 e em 64, é que Germano já trabalhava ali naquela balsa que tinha aí, né? Vamos falar um pouco sobre a economia. Quando o senhor chegou aqui em Arinos, existia muitos produtores, né? E criadores de gado e também gente que produzia milho, arroz, feijão. Não sei quais os principais produtos naquela época. Quem eram as pessoas que mais produziam naquela época? Agrícola e também gado. Quem eram os maiores? Aqui o fazendeiro tinha muito, mas para produção não. O fazendeiro aqui vivia do bezerro. Agora quando chegava uma pessoa pobre que ia tocar a roça, aí eles tocavam um bezerro a troco de 10 quartas, 15 quartas de arroz, a troco de um carro, 2 de milho, era assim. Porco. Mas não existia produtor aqui, trabalhador rural para produzir, não, só produzia quando chegava. Inclusive, o maior produtor de roça grande aqui que teve aqui na região foi um Braz branco que veio desse lado de Pato de Minas para aqui, tocou roça ali há 2 anos e foi para a Zeca. Daí foi para o Rio Claro. E eu trabalhei lá em Naná 2 anos também. No primeiro ano eu colhi 600 quartas de arroz, no outro ano era para colher 1000 e pouco, o urucuia comeu tudo. Ficou só a lama. E mudei lá para a Quinca, que eu produzia meus 40 e tantos carros de milho, meus 200 sacos de arroz, meus 40 sacos de feijão. Inclusive outro dia eu estava conversando com a Dona Luiz, quando eu morava lá, era uma fartura que atravessava de um ano no outro. Hoje já está comprando quilo de feijão R$9 na cooperativa, né? Criador de gado, pecuarista, quem eram os maiores? O maiorzão aqui toda a vida foi Quinca, era Toninho e Sancré. E o velho Viridiano eram os maiores. E Pedrão Valadares eram os maiores que tinha aqui na região. Tinha todo mundo deve ter uma fazendinha, as fazendinhas e tudo, mas os mais era esse. Quem tinha mais terra na região? E mais terra mesmo, legalizado, ninguém sabe, né? Mas terra tinha demais. Agora, legalizado era, Quincão toda a vida foi honesto, tudo dele era legalizado. Ele tinha a fazenda do Confim, tinha do São Domingo, tinha essa do Tamboril e depois ele comprou essa do Pacari. O senhor se lembra aí qual foi a sua primeira escola que o senhor estudou e o nome do seu primeiro professor e quanto tempo você estudou? O único professor que eu estudei chamava Antônio Ferreira, foi só essa escolinha de 15 dias. Ficava onde? Era no Barreiro. Era uma escola particular? Particular, pagava 7 cruzeiros por mês. De lá pra cá você não estudou? Nada, não estudei mais nada. Nós falamos um pouco sobre a criação
da sua época, criação de filhos da sua época, a educação que os pais davam na sua época, para a educação que você vê hoje em casa, que a educação é feita em casa, na escola da instrução. Se você fosse tecer um comparativo, o que os pais aconselhavam, educavam os seus filhos em casa e como é que a escola era também, para a escola de hoje, a família de ontem, a família de hoje? Fala um pouco. Uai, a educação de primeiro naquela época, de pai de família, era como dizer, aonde, como eu estou aqui, mais vocês, moço aqui, os filhos não podiam beirar. Se chegasse perto, os pais olhassem, ele já saía. Se ele temasse e voltasse, quando o povo saía, era uma surra. Ele não entrar no meio. A gente conversava, não existia, não podia... liberdade, não tinha liberdade de assistir o que os mais velhos falavam. Outra coisa, se temasse, apanhava e botava de castigo de joelho, né? Onde estava os mais velhos, menino novo não beirava, menino não beirava. Era assim. Quais os conselhos bons, conselhos para a vida? O conselho para a vida, por exemplo, se chegasse um menino aqui em casa de outra casa e pegasse um objeto, um brinquedo de um menino e levasse, o pai lá perguntava, onde é que você arranjou isso aqui? Foi fulano que me deu. Então vai lá e entrega a ele. Às vezes não quisesse entregar, metia o cipó nele, trazia e entregava. Se fosse o outro que tivesse dado, mas que ele já tinha apanhado, tinha, né? E outra coisa também era o seguinte, ali fazia uma malinesa, o pai e a mãe falavam, eu lhe pego um dia, ela já para pegar não podia, um dia eu lhe pego. O dia que ele fazia uma malinesa, que ele chegava a botar a mão, aquelas promessas para trás, saía tudo naquela hora. Era igual um pai nosso. Dava uma surra daquela malinesa naquela hora, depois ela, tal dia assim, assim, você lembra? Que você fez isso e isso, era outra surra. Aí acabava aqui, você lembra tal dia assim, que você fez isso e isso? Era outra surra. Até acabar aquelas promessas, né? E ali, é como dizer, era uma enxadinha na cacunda para ir para a roça. Não tinha aula, não tinha escola para estudar, era para a roça, aprender, trabalhar, capinar, roçar, cortar machado. Era assim, aprender profissão, brinquedo de menino de primeira, carrinho de boi, fazer carrinho de boi, de buriti, fazer mesinha, fazer canga de boi, de mulher era boneca, costurar, aprender a costurar, fazer bordado. Isso que era a criação de primeiro. Algumas pessoas mais idosas também relatam que os pais deles contavam que há muito tempo atrás, que ficou muito tempo sem chover e vários rios cortaram, fizeram poço. Diz que até o rio Urucuí chegou a acontecer isso. Alguém falou isso? Meu avô chegou a ponto na leitura da Bíblia, ele relatou essas coisas, inclusive hoje em dia conhece nisso aqui, mas ali saiu. Que ia chegar uma época que ele não era cansado não, mas nós era cansados. Ia chegar uma época que os rios, a chuva era pouca, o rio ia secar, ia ficar só de poço em poço. E se brincasse, ia ficar numa certa situação que ia chegar um ponto de a pessoa sair com um copo d'água, pedindo um copo d'água, pelo amor de Deus, para beber, para matar a sede. E não achar nem um prato de comida para comer. Que a pessoa ia viver só da fé. E matar a sede com a fé em Deus. Ele relatava isso na Bíblia, ele lia a Bíblia e falava isso para nós. É um negócio, essas coisas de hoje que está acontecendo, ele lia a Bíblia até meio-dia para tarde, ele ia dar aula no sábado. Todo sábado ele dava essa aula para nós. Sobre como é que ia acontecer o mundo, o caminhão que carrega o boi, o arame que chamava o mundo encher de espinho, a luz que o mundo ia encher de fogo, né? Pai ia não conhecer filho, não conhecia pai. Mulher era contra marido, marido contra mulher, nação contra nação, os reis brigar, matar uns aos outros pelo poder. Tudo isso ele explicava para nós, né? O homem a voar pelos ares, que é nem gavião, que é o avião hoje, né? Então essas coisas ele explicava muito para nós, né?